Paz e graça, pessoal. Voltando aqui para fazer mais um vídeo concernente a um tema bastante interessante. Antes de começar aí o vídeo, peço que se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe este vídeo, que podem aí ajudar outras pessoas a entenderem melhor sobre esse tema aí que eu vou trazer hoje. Eu quero falar hoje sobre o mistério da expressão alfa e ômega, primeiro e derradeiro, e princípio e fim, que são as mesmas palavras, a mesma coisa, não mudam em nada. Alfa e ômega é princípio e fim, é primeiro e derradeiro, porque o alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última letra do alfabeto grego. Assim, princípio é o primeiro, fim é o último, né? Então, indo aqui sobre o assunto, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 16, Cristo diz: eu sou o primeiro e o último. Ele diz ali a João. O que aquele pessoal teria entendido naquela cultura, naquele contexto, sobre essas expressões primeiro e último? Bem, antes de começar a explicar sobre isso, eu queria trazer para você um pensamento de como a Bíblia ela deve ser interpretada. Por exemplo, a Bíblia ela foi escrita em uma cultura, certo? E que naquela cultura existem expressões idiomáticas, formas linguísticas, em que é muito compreensível naquela cultura, e que eles compreendem facilmente. Então, o entendimento que nós devemos ter hoje é o que eles tinham lá atrás. Por quê? Porque eles eram público. E quando a pessoa vai escrever algo para uma pessoa, a pessoa escreve de uma forma que ela entenda, de uma forma com uma linguagem em que ela compreenda o que está ali escrito. Senão ela não vai entender nada, Por exemplo, a expressão chifre no Antigo Oriente Médio tinha um sentido de poder, força. Tá? Já a expressão tripas, se não me falha a memória, entre os gregos tinha a mesma conotação de força, porque eles tinham a ideia de que a força vem das tripas. Então, tripas em uma cultura, em um entendimento cultural entre os gregos, tinha uma conotação de força. Já o chifre em outros locais tinha o significado de força, mesmo a palavra não significando força, mas era o sentido daquilo. Então, quando o escritor ele escreve algo, o que é que ele está querendo falar ali? Sobre o significado daquilo ou sobre o sentido daquela palavra? É aí que está o foco. Então, por exemplo, quando lá no livro de Provérbios, acho que é capítulo 21 ali, eu não lembro bem, mas diz que Deus pesa o coração. O que significa aquilo naquela cultura? Bem, a imagem de pesar o coração não é uma imagem que surgiu do nada. Ela existia na literatura egípcia, ainda existe hoje, na literatura egípcia, onde existia um deus, agora eu não lembro o nome desse deus, mas quando tinha uma pessoa justa e uma pessoa injusta, e quando essas duas morressem, eles iriam ser julgados por dois deuses. Um deus começava a fazer perguntas e a pessoa iria lá respondendo. Então o deus escriba, existia um deus chamado escriba, na literatura egípcia, onde ele iria escrevendo tudo que a pessoa falasse. Então eles iam colocar uma pena. Essa pena, eles iriam pesar se aquela pessoa tem um coração justo ou injusto. Se o peso do coração ultrapassasse a pena, ela era considerada injusta e seria destruída, se não me falha a memória, pelo deus Crocodilo. E isso mesmo, ele vinha lá e devorava a alma da pessoa. Então, dentro dessas literaturas, Salomão, ele diz que Deus pesa o coração. O que aquele povo, naquele público, iriam compreender sobre isso? Que Deus julga. Porque pesar o coração naquela literatura significa trazer um julgamento sobre tal pessoa.
Isso era dentro da literatura egípcia. Mas como aquele povo estavam com aquele entendimento, então ele tinha que usar uma linguagem em que aquele povo compreendesse o que é que está sendo passado. Bem, agora vamos entrar na questão de primeiro e último. O que o público ali de João, né, ou antes dele mesmo, lá no livro de Isaías, Deus fala, eu sou o primeiro e o último, tal, se não me engano, é Isaías 41, Isaías 42, 49, por ali é 48, Deus fala isso. Alguns judeus, como Filo, Flávio José, que são judeus ali, historiadores do século I, e historiadores, eles também chamavam Deus de primeiro e último. Mas o que isso indica naquela cultura? Bem, alguns judeus, ou se não me falhar a memória, os judeus em si, todos eles chamavam Deus de a verdade, que é Emet em hebraico. Então, eles tinham uma forma de chamar Deus de Aleph, Mem e Tav. Aleph é a primeira letra do alfabeto grego, ou do alfabeto hebraico. O Mem é a do meio e o Tav é a última letra, indicando começo, meio e fim. Então, chamar Deus de começo, meio e fim, Aleph, Mem e Tav, indicava que ele governava sobre todo o tempo. Ele estava acima do princípio, acima do meio e acima do final. É exatamente isso. Esse era o entendimento cultural da época. Chamar Deus de, como alguns judeus de fala grega, eles já não falavam Aleph e Tav, eles falavam Alfa e Ômega, que é a mesma coisa. É a primeira e última letra do alfabeto grego, e Aleph e Tav é a primeira e última letra do alfabeto hebraico. Então, quando eles chamavam Deus de Aleph e Tav, ou Aleph Mem Tav, indicava que aquilo era uma expressão que eles falavam, uma expressão linguística e idiomática, que eles falavam que Deus governa e está acima de todo o tempo eterno incriado. Agora, pense comigo. Quando Cristo falou isso a João, o que João deve ter entendido disso? Pois ele falou, não temas, João, eu sou o primeiro e o último, que fui morto e revivi. O que João, naquela cultura, tinha compreendido sobre isso? Logicamente que Cristo estava falando para um pessoal de uma cultura que já era familiarizada com aquela expressão e que o entendimento naquela cultura era de sem começo, aquele que governa sobre todo o tempo, aquele que está acima de todo o tempo, aquele que é o eterno incriado. Então, quando Cristo fala isso, claramente e inequivocadamente, Cristo está falando da sua eternidade, sem começo, sem fim. Então, esse era o entendimento cultural, tá? Cultural da época. Tá? Eu não estou aqui defendendo trindade, embora eu sou trinitário, mas esse não é o foco do vídeo. Tá? O foco do vídeo é o que significa essa expressão. Tá? E se você discorda, mostra uma fonte aí bibliográfica, história que não é bem assim e tal. Caso contrário, eu mostro. Eu tenho fontes que digam isso, tá? Fonte de pessoas sérias, inclusive é uma fonte de um americano, um dos maiores estudiosos de cultura judaica e grega e romana atual, né? Ele é conhecido como Kai, se eu não me engano, eu não sei pronunciar em inglês, mas se eu não me engano é Kai Kreiner. É algo assim, tá? Então, quem quiser ir, eu mostro sem problema nenhum, tá? Ele fala que realmente isso era um entendimento cultural. Além do mais, a expressão princípio, ela era usada para o maior deus do panteão grego, para indicar que aquele deus era o soberano sobre todos. Princípio naquela cultura não era sinal de início como temos hoje em nossa cultura, ou aquilo que foi criado. Não. Em alguns casos,
por exemplo, o princípio do evangelho, né? Falando da origem do evangelho, né? Mas quando eles eram usados para deuses, para imperadores romanos, né? O sentido não era esse. O sentido era exatamente esse que eu acabei aqui de mencionar, explicando os fatos culturais da época. Quando, por exemplo, o imperador mesmo, o romano, ele às vezes ele tinha o nome de princípio para indicar que ele estava acima de todos os outros ali do império, para dizer que ele era o soberano sobre o império. Então, quando Cristo fala eu sou o primeiro e o último, o que é que aquele pessoal teria compreendido naquela época? Que ele estava declarando a sua eternidade, incriado, acima do tempo. Então, essa é o sentido cultural da época, tá? Então, é muito bom você estudar a cultura e entender as expressões, como ela era usada, porque a Bíblia ela foi escrita para determinada cultura, né? Para um determinado povo, em que eles escreviam de uma forma que aquele povo compreendesse, né? E da forma que ele escrevia, né, aquele pessoal já tinha um entendimento, né? Então hoje as pessoas fazem confusões para explicar que Cristo é o primeiro e o último em relação a que ele morreu e ressuscitou. Mas não é bem assim. Cristo não fala, eu sou o primeiro e o último porque morri e ressuscitei. Não. Em Apocalipse 2, 2:8, né? Ele fala, eu sou o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Ou seja, ele está falando que esse primeiro e último, né, que era ele, foi morto. E não ele é primeiro e último porque foi morto, tá? Então, essa é a explicação. Deixa aí o seu like se você gostou. Que Deus abençoe aí a sua vida, tá? Tenha aí um ótimo dia. E é isso aí. E se inscrevam no canal, qualquer coisa aí, curso de grego e teologia, é só falar aí, beleza? Eu vou deixar aí as minhas redes sociais na descrição. Que Deus abençoe a cada um de vocês.